Pessoal, então agora estamos para continuar falando do estágio pré-operatório. No vídeo anterior, nós tínhamos falado de algumas características desse estágio. Eu falei da centralização, do animismo, artificialismo, e aí existe uma dificuldade também da criança de compreender, né, alguns conceitos. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, por exemplo, inclusão de classes, tá? Existe uma prova operatória do Piaget onde ele trabalha com flores. Então, aqui ele faz alguma situação assim, perguntas desse tipo. Resumidamente, aqui tem mais margaridas ou mais rosas? Então, são 4 margaridas e 2 rosas, é fácil de entender. Tem mais flores ou mais rosas? E aí a criança se confunde, porque ela não entende que tanto rosa quanto flor são, como margarida, são flores, né? Então, ela teria que dizer que tem mais flores do que rosas. Porém, ela ainda não tem essa percepção, ok? Então, a classe é das cores, das flores, né? E que aí é subdividido em rosas e margaridas. Porém, ela, nas perguntas, ela acaba se confundindo e não sabe responder se tem mais flores ou rosas, ok? Seriação também, né? Simples. Você vê 3 bastões assim e pede para a criança colocar em ordem. E aí ela pode se confundir bastante numa coisa inclusive bem simples assim. É claro que a gente coloca desafios maiores para ela. No vídeo do Piaget que vocês assistiram, vocês viram uma prova que envolve esse tipo de operação. Então, esses são exemplos de operação, ó, inclusão de classes, seriação, constância de identidade. O que é? Por exemplo, assim, ó, ela tem uma tia, e aí essa tia vai se casar, né? E aí no dia do casamento a tia tá toda maquiada, vestida com um vestido diferente que ela não tá acostumada a usar, e a criança então olha a tia e não reconhece aquela noiva como sendo sua tia, né? Ela fica num estranhamento, ela olha, acha que mas não é. Então ela tem uma dificuldade de lidar com essa questão da constância da identidade, ok? Reversibilidade e conservação, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Uma característica desse período é levar tudo que a gente fala ao pé da letra. Então, aqui tem até uma tirinha da Mafalda, eu vou ler aqui, não sei se dá para todo mundo enxergar. Ela fala assim: eu não sei o que eu tenho hoje, estou com o moral no chão. Aí a mãe passa varrendo, né? E ela fala: que triste destino para um moral. Então, assim, é como se fosse assim, tudo ao pé da letra. Então, a gente pede para quê? Quando você for conversar com criança nessa faixa etária, ter muito cuidado com o que fala, porque elas vão levar ao pé da letra. Então, certas brincadeiras, ela não entende que seja brincadeira. Se você fala para ela assim: você tá feia hoje, brincando, ela vai ter certeza que ela tá feia, né? Aquelas mães que falam assim: eu vou matar você, ela tá brava. Claro que ela não vai matar o filho, ela é uma força de expressão, que ela tá nervosa. A criança nessa faixa etária, ela fica com medo, porque ela acha que a mãe vai matar ela, né? E isso ocorre também com pessoas já adultas, mas que tenham alguma deficiência intelectual. Porque a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela pode estar funcionando, né, cognitivamente, como uma criança nessa faixa etária. E aí, então, ela também tem essa percepção. Então, tem muito cuidado que falar com pessoas que tenham deficiência intelectual, porque elas levam tudo ao pé da letra, né? Então, elas ficam com medo de certas coisas, dependendo do que falam para ela. Ela acredita em tudo ao pé da letra, ok? Aqui tá um exemplo, né, de centralização. Você pega um copo baixo e raso
e um outro alto e fininho, né? E você pergunta assim, para a criança, transfere o conteúdo do líquido de um copo para outro, né? Não mudou nada a quantidade de líquido. Porém, para a criança, ela entende que um deles tem mais. Normalmente, o que é alto. Então, assim, porque ela centraliza numa característica, que é a altura do copo. Ela não entende que tem largura e altura, e que se a altura reduziu, a largura aumentou, a quantidade de líquido que cabe em cada copo é a mesma coisa. Ela não tem essa noção. Então você pega o copo, né? Vamos supor, pegou no copo baixinho e largo, transfere para cá, agora que tem mais suco. Aí você volta para cá, agora tem menos. Né? Ela não consegue perceber que é a mesma quantidade. Isso é uma característica da centralização. Já a conservação é justamente essa capacidade de perceber isso, que não importa que tenha mudado, né, o tamanho do copo, as proporções do copo, ele vai continuar com a mesma quantidade de líquido, ok? Isso começa a aparecer na criança, essa capacidade, por volta dos 5 anos. Né? Até os 5 anos é muito difícil ela perceber, a partir dos 5 ela já começa. A conservação não serve só para líquido, existe conservação para quantidade de massa, né? Você pega uma massinha e muda de formato, de comprimento, você pega 2 linhas, você vai torcendo ela e vai mudando o formato dela, também ocorre. Então a conservação ela se aplica em vários aspectos, né? Materiais. Esse aqui é um outro tipo de conservação, né? Onde você vê aqui, ó, você tem 2 situações iniciais e aí uma, né, coloca 6 círculos formados assim. Aí, de repente, você abre o círculo. E aí a criança que não tem essa conservação ainda, que ela tá naquele pensamento de centralização, o que acontece? Ela acha que aqui tem mais figuras do que aqui. Aí você volta para a posição inicial, daí ela fala, agora tem a mesma coisa. Aí você abre de novo, ela acha que aqui tem mais. Ela ainda não sabe contar, né? Então ela vai pelo visual. Então ela tem essa dificuldade. Quando ela passa a perceber que não muda a quantidade, a gente fala que ela já então desenvolveu a operação de conservação. E aqui tem os outros exemplos, né? Então, o da água, então você coloca 2 copos iguais e aí você coloca a mesma quantidade num copo maior. Maior assim, mais alto, mas mais fino. E ela acha então que aqui tem mais e aqui tem menos. A mesma coisa da massinha, tem 2 massinhas. Uma você faz uma salsicha com ela. Aí ela vai dizer que ou aqui tem mais ou aqui tem mais, né? Ela não entende que conserva a quantidade de massa. Outro exemplo é esse aqui, ó. Você tem uma vaca aqui que tá num campo e aqui tem os montinhos de feno. Estão iguais. As 2 vacas estão comendo a mesma coisa. Agora, o feno dessa vaca é espalhado. Ela acha que ou aqui tem mais ou aqui tem mais. Ela não entende que isso não é só porque espalhou que vai mudar a quantidade de feno. Então, isso, quando a criança entende isso, a gente diz que ela tem a operação da conservação, ok? Sobre o realismo, eu já falei para vocês, né? Que aquilo que chega aos olhos, né? Tem a ver com o que eu já falei lá atrás, é real. Então, se ela vê um super-homem voando, ela é capaz de entender que realmente é possível uma pessoa voar. Então, muitas crianças porque elas levam o que se fala e o que se vê ao pé da letra, que eu falei lá atrás, né? E é um perigo, porque as crianças acabam se jogando, às vezes de laje, porque elas vão, né, voar como o super-herói que ela viu. Isso aí é um perigo.
tá ok? Ela é Ataque dos Perturbados Monstros de Neve. Ela lê uma historinha assim, então ela entende que é muito assustador. Ela tem medo de uma história que tem esse teor, né? Porque ela entende que isso é real. O animismo e o artificialismo. Então, o animismo, lembrando, dar vida a seres inanimados, né? Que os desenhos animados exploram muito essa ideia. E o artificialismo, acreditar que tudo que há no mundo foi criado por pessoas. Então, é aquela coisa que eu falei, mamãe, vamos comprar um sol, né? Porque na cabecinha dela isso é possível. E também uma característica que Piaget usa aqui é falar que é um egocentrismo, mas por favor, não levem para um lado pejorativo, assim, a criança é egocêntrica, só pensa nela. Não é nesse sentido, é no sentido, ela, por ela não ter essa reversibilidade do pensamento ainda, ela não consegue enxergar o mundo ou entender, né, que o outro tem um outro ponto de vista. Ela consegue entender o mundo apenas do ponto de vista dela. Ela não consegue supor que outra pessoa esteja pensando diferente dela ou vendo as coisas diferente dela, tá? Por isso que ela ainda não consegue jogar, por exemplo, um jogo de damas. Né? Certos jogos de estratégia são propícios para crianças que já têm as operatividades formadas, né? Enquanto não tem, é muito difícil, inclusive, dela se interessar pelos jogos de regra, que são características do próximo estágio. É isso, pessoal.